Hoje, um pouco mais cedo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, concedeu uma entrevista exclusiva aqui à Rádio Bandeirantes, ao jornal Gente, e disse que o retorno dos moradores para áreas de risco no litoral norte não será permitido. Ele recomendou que essas pessoas sigam dormindo em abrigos ou em casas de parentes. Hoje, há cerca de 4.000 pessoas desabrigadas na região. Por causa do risco de novos desmoronamentos, a Defesa Civil tem impedido, inclusive, a retirada dos poucos pertences que restaram, nas casas, nos imóveis, após o temporal. Tarcísio de Freitas explicou que as áreas de encosta serão agora constantemente monitoradas por satélite. A gente não pode permitir a volta dessas famílias para essas casas em área de risco. A ideia é transformar São Sebastião num grande exemplo. Vamos fazer experimentos sociais aqui, vamos ver se isso vai dar certo. Senão a gente vai ter mais do mesmo. Então a nossa ideia é desmobilizar essas casas e fazer a recuperação ambiental dessas áreas de encosta. Daí é monitoramento, é fiscalização, é comparação de imagens de satélites diuturnas para que a gente possa verificar se alguém porventura, acaba querendo se instalar e a gente tendo, então, a condição de desmobilizar. O levantamento foi feito pelo governo federal, aponta que o Brasil tem 14 mil áreas sujeitas a alagamentos ou desabamentos. Nesses locais moram 4 milhões de pessoas. Tarcísio de Freitas disse que o governo do estado vai enviar cartas de risco às prefeituras para orientar ações imediatas em casos de deslizamentos, por exemplo. A gente tem cartas de risco que estão sendo produzidas, essas cartas de risco estão sendo ofertadas aos prefeitos. Toda vez que a gente conclui um pacote de cartas de risco, a gente faz a entrega dessas cartas às prefeituras. Esse material também vai ficar disponível na internet para consulta, então a ideia é que a gente vá atualizando frequentemente e a gente tem uma espécie de guia para a ação imediata. O Tarcísio de Freitas defendeu ainda melhorias na comunicação e também treinamentos de evacuação para os moradores, aquele ponto que a gente tocou aqui nos bastidores do poder de ontem. Não adianta, e ainda bem que o governo entendeu que houve uma falha no sistema de SMS de envio pela Defesa Civil, que é muito importante, até como uma forma de alertar, chamar atenção para um problema que pode ocorrer, um problema iminente, mas esse tipo de alerta por SMS demonstrou e revelou falhas, uma vez que não deu o real peso, a dimensão para quem recebia esse alerta do que estava por vir, É simplesmente uma mensagem tipo: chuva, procure abrigos, chuva forte na sua região, evite áreas de alagamento. Isso não dá um impacto de fato ao que a pessoa vai vivenciar, o que essas pessoas vivenciaram no último fim de semana, E foram essas mensagens que chegaram nos celulares dos moradores ali de São Sebastião. Então é importante que haja essa mudança na forma de comunicação de riscos, de iminência de tragédia, como aconteceu em São Sebastião, e que ao instalar as equipes, as antenas, as sirenes nesses locais de risco, que mundo afora demonstram a eficácia e efetividade no combate a eventuais tragédias maiores que possam ocorrer, reduzem o número de vítimas onde estão instaladas, essas pessoas também que vivem nessas áreas precisam ser treinadas para, em caso de uma eventualidade, a sirene tocar, elas encontrem rotas de saída, saibam se deslocar para onde elas têm que se deslocar para evitar que um dano maior ocorra àquela população. Hoje, o ministro... Aliás, não só o ministro, ministros se reuniram com 12 prefeitos da Baixada Santista e também do Vale do Ribeira para discutir medidas preventivas a desastres naturais como ocorrido em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Até agora, o governo federal já enviou 60 milhões de reais para os municípios que foram afetados na região. Em entrevista coletiva após esse encontro, o ministro da pasta de Portos e Aeroportos, Márcio França, explicou que as demandas apresentadas pelos prefeitos serão levadas para Brasília para análise de todos os ministérios envolvidos e que esses ministérios possam dar um retorno do que poderá ser feito de imediato em até 15 dias. Segundo Márcio França, entre os principais pedidos estão o de ajuda para a retirada de moradores de áreas de risco que moram nessas cidades. Nós
sugerimos, por exemplo, a possibilidade de fazermos um comando da região metropolitana com guardas municipais deslocados para esse comando metropolitano e que, eventualmente, a Defesa Civil possa fornecer aeronave para que eles sobrevoem constantemente as áreas para evitar novas ocupações em lugares indevidos. O que eles pediram mais é macrodrenagem, drenagem que é feita nos canais, enfim, e também a questão de novas habitações. As habitações têm que ser feitas, se puderem ser feitas também de maneira metropolitana, fica mais fácil. Como acontece aqui de você não ter, por exemplo, São Sebastião tem muita dificuldade com lugar para construir. O terreno não é plano, é morro e mar. Se tivermos uma outra cidade que tem o terreno plano, de repente você consegue o terreno numa cidade e constrói na outra cidade para aquela população que está em área de risco. O objetivo do presidente Lula é que a gente reformule a fórmula anterior de deixar acontecer para depois tomar conta da situação. Nessa reunião que estiveram 12 prefeitos da Baixada Santista e também do Vale do Ribeira, participaram, além do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e o ministro de Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. De acordo com Valdez Góes, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, deve visitar a região amanhã. Está prevista a presença do Geraldo Alckmin amanhã em São Sebastião, mais um integrante do governo federal que vai até a cidade para monitorar o que pode ser feito e o que está acontecendo de momento naquela área. Está prevista, inclusive, uma reunião do Alckmin com o prefeito Felipe Augusto na cidade de São Sebastião. Aliás,